Os irmãos encontraram Apocalipse 14? Eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do verso 1, diz assim a Escritura: Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu Pai. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como a de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Uau! Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Uau! Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Na semana passada, irmãos, nós começamos a falar sobre a postura adequada para que a palavra de Deus se cumpra em mim. Teleioses. Teleioses é a expressão grega que aparece no texto do Novo Testamento, normalmente traduzida por cumprimento ou por perfeição. É estranho que essas duas palavras são originadas de teleioses, porque para nós, perfeição e cumprimento são coisas distintas. Mas na linguagem de Deus, um homem que está aperfeiçoado, ou que foi aperfeiçoado, é um homem que adequou a sua postura para que aquilo que Deus disse sobre ele se cumprisse. Então, por isso, ele se torna alguém que é perfeito. Teleioses de maneira nenhuma tem a ver com alguém que não possui erros, de alguém que não tem falhas. Pelo contrário, teleioses aponta para alguém que, apesar das suas próprias limitações, ele se posiciona no lugar adequado, no ambiente em que o Senhor tem liberdade para, a partir do sofrimento, da dor, da provação, da luta, transformá-lo naquilo que o próprio Deus usará para cumprir a sua palavra. Por exemplo, em Hebreus capítulo 7, fala do sumo sacerdócio de Cristo, comparado com a ordem de Arão, ou a ordem levítica. E o autor de Hebreus, ele vai nos mostrar que a lei, ou o sacerdócio da lei, ele em nada aperfeiçoou. Mas o apóstolo Paulo aos Romanos diz que a lei de Deus é perfeita. Entende? Teleioses não é a ausência de limitação ou de falha. Teleioses é uma adequação àquilo que Deus está falando agora.
Quantos estão comigo? Hoje então nós vamos continuar refletindo um pouco sobre isso. Porque, como eu dizia na semana passada, é enfadonho, irmãos, conversar com um crente sobre ter ou não uma palavra. Porque quase todos os crentes que existem, em algum momento das suas vidas, receberam alguma palavra. E a pergunta que está me incomodando, que não para de vir ao meu coração, é por que tantas pessoas na igreja possuem palavras, foram liberados sobre elas profecias, foram liberados sobre elas vocações, foram liberados sobre elas entendimentos, e ainda assim a igreja continua crescendo em número, ou seja, cada vez nós temos mais palavras no meio da igreja, e cada vez me parece que a igreja continua irrelevante na sociedade. Porque o que muda a história não é ter recebido uma palavra de Deus, mas é assumir a postura adequada para que aquilo que Deus disse sobre mim se cumpra. Talvez aqui hoje existam pessoas que já receberam centenas de palavras de Deus. Talvez exista alguém sentado aqui nessas cadeiras agora me ouvindo, que já desistiu e reativou a fé várias vezes. Talvez aqui me escutando agora, enquanto eu estou falando sobre isso, tem pessoas aqui que já saíram da igreja, entraram na igreja, saíram da igreja e entraram na igreja várias vezes. A pergunta que eu insisto em fazer é: que diferença faz você ter ou não uma palavra, se você não adequa a sua vida para que essa palavra se cumpra? Teleioses, a postura adequada para que o que Deus disse sobre mim se torne realidade. E preste atenção num detalhe, nós falamos na semana passada sobre o teleioses de Maria. Porque um dia, no Lucas capítulo 1, o anjo do Senhor vem até essa mulher com uma palavra. E ele fala com aquela mulher: ora, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá e o ente que será gerado em ti é santo. E aí, avançando um pouco, o anjo fala: olha, para você ter ideia, o que vai ser gerado em você é tão violento, que a sua prima, Isabel, 6 meses antes ficou grávida. Cara, nós vimos o custo que a palavra teve para Maria. Porque para Maria, a palavra de Deus chamada Jesus, porque a palavra que Maria recebeu se chama Jesus. É o nome da palavra que foi liberada dentro dela. Mas para que Jesus fosse gerado em Maria e cumprisse o seu propósito na terra 33 anos depois, Maria perdeu tudo que ela havia projetado para si mesmo. Porque toda a palavra de Deus custa tudo. Então, antes de entrar na ampliação, na continuação da reflexão que eu quero fazer hoje, eu quero propor 2 coisas didaticamente, para instruir a igreja em como detectar se eu tenho uma palavra de Deus. Amém? Quantos querem aprender a detectar se tem uma palavra de Deus? Primeiro, quando eu recebo uma palavra de Deus, para que ela se cumpra, eu preciso renunciar a algo. Então você quer saber se você tem uma palavra? É bem simples. O seu estilo de vida está sendo provocado a ser alterado por uma renúncia que você precisa fazer para que a palavra se cumpra ou não.
Presta atenção, irmão. Eu não estou falando de deixar pecado, porque deixar o pecado não é renúncia, é uma obrigação. Renúncia é quando eu sou convidado pelo Senhor para alcançar um novo nível de intimidade com Ele, mas para subir esse degrau da minha relação, eu preciso escolher deixar algo que não sou obrigado a deixar, mas que para subir nesse novo patamar, eu preciso oferecer ao Senhor. Quer saber se você tem uma palavra de Deus? É simples. Você tem se sentido desafiado a entregar algo ao Senhor que você não é obrigado a fazer isso? Porque toda vez que eu recebo uma palavra, a palavra vai me custar algo que eu não sou obrigado a entregar. É uma escolha que eu preciso fazer, mas para que ela se cumpra, eu serei desafiado a oferecer algo da minha vida ao Senhor. Porque toda vez que eu faço uma escolha por algo de Deus, automaticamente eu estou fazendo uma escolha de deixar algo que não serve para aquilo que eu estou construindo. Você está me entendendo? Amém? Amém, irmão? Vamos dar um exemplo para você entender como funciona uma escolha. Se eu estou indo num caminho, em uma rua, com o objetivo de chegar em um destino, o destino é o cumprimento da palavra de Deus na minha vida, mas para chegar nisso eu preciso trilhar um caminho. Mas de repente nessa estrada que eu estou indo, aparece uma encruzilhada. E na encruzilhada, eu posso ir para a esquerda ou ir para a direita. É uma escolha que eu preciso fazer, amém? Ou para a esquerda ou para a direita. Para alcançar o propósito de Deus em minha vida, a palavra se cumprir em mim, eu preciso pegar a pista da esquerda. Então vamos imaginar que eu sou um homem que deseja que a palavra que Deus disse sobre mim se cumpra. Então eu escolho pegar a pista da esquerda. Mas quando eu pego a pista da esquerda, eu posso andar na direita? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? Não, porque ao escolher a esquerda, automaticamente eu renunciei à direita. Está me entendendo? Toda vez que você desejar escolher se submeter à palavra, você vai precisar renunciar a outra estrada. Ainda que ela não seja ilícita, ainda que ela não seja para você uma vida de pecado. Por quê? Porque o Senhor libera o seu poder e a sua unção, não é só sobre as pessoas que resistem ao pecado, mas é sobre aquelas pessoas que não estão medindo esforços ou sacrifício nenhum para se submeter ao que o Pai está falando para esses dias. Então Maria vai visitar Isabel, porque ela termina a conversa com um anjo dizendo: cumpra-se em mim segundo o querer, o propósito, a palavra do meu Senhor. Ela fica grávida. Cara, eu estava lembrando hoje do Gregório McNulty, né? E ele falava: cara, você precisa entender isso, cara. Será que tem alguém aqui que deseja amar a Jesus como eu quero amar a Jesus, cara? E eu estava pensando numa coisa, porque quando Maria ela diz: cumpra-se em mim segundo a palavra do Senhor, ela está escolhendo a esquerda. O casamento que ela planejou dos sonhos dela ruiu. A reputação que ela tinha na sociedade judaica ruiu.
O carinho que algumas pessoas tinham por Maria acabou, porque agora, para muitos, ela se tornara a mulher sem compromisso. Muitas vezes, pastor, eu já fui julgado na minha caminhada, mas dezenas de vezes, porque as pessoas não julgam você pelo que você carrega da parte de Deus. Eles julgam você porque eles querem que você tome as escolhas a partir daquilo que eles sabem sobre Deus. E infelizmente, muitas vezes o que as pessoas sabem sobre Deus não confere com aquilo que Deus realmente está falando. Então, quando elas veem você assumir alguma postura, isso vai trazer sobre você juízo, e isso vai trazer sobre você perca de reputação, porque as pessoas não sabem que um anjo te visitou. Então Maria chega na casa de Isabel, e na hora que ela entra, diz o texto, né? Lucas 1, verso 39, que ela sauda todos que estão ali, então ela cumprimenta os irmãos, né? Ela diz: paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. A mulher chamada Isabel, sua prima, está lá, imagino que lavando a roupa ou fazendo um feijão, franguinho caipira com quiabo e polenta. Fica a dica, viu, irmãos? Pessoal de Porto Velho, se tiver alguém assistindo a gente, essa semana nós vamos estar lá, né, pastor Isaías? Então, quando a gente disser paz do Senhor, que o frango pule na panela e o açaí esteja gelado na geladeira. E irmãos, quando aquela mulher cumprimenta a sua prima Isabel, isso é uma bomba, isso é loucura, Camila. Porque diz que o menino que estava no ventre de Isabel, ao ouvir a voz da mãe do menino que estava no ventre de Maria, a voz de Maria, ele se remexe dentro do ventre e é cheio do Espírito Santo. Porque nós queremos orar pelas pessoas e vê-las sendo tocadas. Nós queremos orar pelos enfermos e vendo eles sendo curados milagrosamente. Nós queremos ver o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar. Nós queremos impor as mãos e ver as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Mas poucos de nós estão dispostos a dizer: cumpra-se em mim, Senhor, segundo a sua palavra. E eu estou aqui assumindo hoje um compromisso de adequar a minha vida no que for preciso, para que essa palavra se torne realidade em mim. Então Isabel no final diz: uau, teleioses, para você, Maria. Eis aqui a serva do Senhor, que disse: cumpra-se em mim, Senhor, a sua palavra. Irmãos, o que mais me impressiona na vida da Maria, Mersão, não é Maria dizer: cumpra-se em mim. É na primeira vez que ela encontra Isabel, Isabel já está grávida de 6 meses, porque ela disse: cumpra-se em mim. Que loucura é essa, irmãos? Será que nós não temos palavras, ou será que nós não temos teleioses? Será que não tem palavra de Deus sobre a sua vida, ou será que não há adequação? Porque a pergunta que eu faço é: onde alguém diz sim para a palavra, pessoas ao seu redor serão afetadas pela sua resposta. E essa é a segunda característica, ou a segunda forma de identificar se você tem ou não uma palavra de Deus. A primeira é: alguma renúncia lhe está sendo pedida. E a segunda forma de saber se você tem uma palavra de Deus é: as pessoas ao seu redor estão sendo afetadas pela resposta que você está sendo convidado a dar ao Senhor. Porque o fato de Maria dizer sim
faz a prima dela ficar grávida antes dela dizer sim. Você está comigo ainda? Como eu sei se eu tenho uma palavra? É simples. As pessoas ao seu redor estão sendo afetadas pela palavra que você carrega. Porque quando Maria disse sim, todas as pessoas ao redor dela foram afetadas pela palavra que ela carregava. Obrigado, minha amada. Rafa, foi você que esqueceu o tereré hoje? Ah, tá. Não é perigoso você ficar nessa posição não? Cair um raio na sua cabeça? Irmãos, eu vou ser breve hoje no que nós vamos ampliar da semana passada. Então presta atenção. Apocalipse 14. João está enxergando um grupo de precursores que entraram no lugar que ninguém mais entrou. Precursores são aqueles que vão primeiro e vão abrindo um caminho para os que virão depois. Por isso João vê que os 144 mil, eles são chamados de as primícias de Deus e do Cordeiro. Precursores, homens e mulheres que viveram uma vida tão extraordinária em Deus, que eles acessam e desfrutam de coisas que os demais não podem fazer. Agora, quem são os precursores nos nossos dias? Senão homens e mulheres que, a exemplo de Maria, ao receberem uma palavra de Deus, adequaram a sua vida, tornando aquela palavra uma realidade. De Paraná sempre, né? Salvando a pátria. Então preste atenção, irmãos, porque eu vou ser muito objetivo nisso, para você não perder nada. João vê uma parada muito louca, porque ele vê o Cordeiro de Deus, e ele vê os 144 mil, ele vê Deus, ele vê os 144 mil, e ele enxerga algumas coisas que ele conecta nessa história, porque ele diz a primeira delas: eles carregam na sua fronte o nome do Cordeiro escrito e o nome de Deus. É como se eles tivessem sido afetados por algo enquanto eles ouviram o Senhor. A expressão fronte na Escritura, ela está relacionada com mentalidade. O que João está dizendo é que entre os 144 mil, os precursores, eles são homens e mulheres que tiveram a sua mentalidade completamente afetada pela identidade do Cordeiro e pela identidade de Deus. Pessoas que, ao receberem um encargo, ao receberem um ofício, ao ouvirem o Senhor, tiveram a sua mentalidade completamente afetada pela palavra que receberam. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, eu vou ler aqui para você entender, é que ele ouviu ao redor desse trono a voz de Deus. E a voz de Deus se misturava como se fosse um som de muitos arpistas tocando harpas. E todos os seres viventes, todos os seres que estavam ali ao redor daquele trono,
eles começaram a cantar um cântico novo que ainda nunca havia se ouvido. Só que João, ele dá uma clareza sobre algo que não é visto em nenhum outro lugar da Escritura. Porque ele diz que ninguém conseguia compreender aquela canção. Perdão, irmãos, eu estou com a garganta muito ruim ainda. Ninguém conseguia compreender aquela canção, com uma exceção: os 144 mil que tinham na sua fronte o nome de Deus e do Cordeiro. Você está conseguindo me compreender, sim ou não? Por que os 144 mil, eles compreendiam a canção que estava sendo cantada, e eles podiam então entrar naquele coro e cantar aquela canção junto com os seres que estavam naquela visão? Porque eles tinham a mentalidade afetada por aquilo que o Cordeiro é e por aquilo que Deus é. Quantos estão me entendendo? Só pode cantar um cântico que Deus está cantando aqueles que tiveram a sua mentalidade afetada pela própria identidade que Deus possui. Agora preste atenção numa coisa: como alguém pode ser afetado pela revelação de quem Deus é? Como alguém pode ter sido afetado? Nós estamos falando de 144 mil pessoas. Não se atenha a um número, mas preste atenção que é um grupo de pessoas, é gente de verdade. João viu gente de verdade. Então, João está falando que gente de verdade na terra teve alguma coisa que aconteceu, algum tipo de ação na vida dessas pessoas que deu a eles um acesso diferente na eternidade. Por que é que algumas pessoas tiveram um acesso diferente na eternidade, irmãos? Porque eles carregavam na sua fronte o nome de Deus e do Cordeiro. E o que significa isso? Uma mentalidade que foi afetada pela revelação da identidade do Cordeiro e de Deus. A pergunta que eu faço é: como é que eu posso experimentar isso? Como é que eu posso ter a minha mentalidade afetada pela revelação da identidade do Cordeiro e de Deus? Preste atenção, porque os 144 mil não viram a Deus. Porque João está falando de algo que eles viveram enquanto eles ainda estavam na terra, que deu a eles na eternidade um acesso diferente. O que deu a eles um acesso diferente na eternidade não é o que João está vendo. João está vendo o resultado da vida que esses homens viveram. Está difícil entender isso, irmão? Sim ou não? Estão conseguindo me entender? Estão me acompanhando bem? Então vamos fechar isso. Olha só que coisa interessante. Se eu quero conhecer a identidade do próprio Deus, eu preciso ver a Cristo. Porque Cristo é a imagem visível, Colossenses capítulo 1, do Deus invisível. Nele, segundo Paulo, reside toda a plenitude da divindade. Então só tem um jeito, Ivan, de eu ser afetado pela revelação da identidade do Cordeiro e de Deus. É se eu acessar um lugar de intimidade tão profundo na minha relação com o Cordeiro, em que eu passe da esfera humana e acesse um lugar espiritual em Cristo, em que eu possa contemplar a sua beleza e a sua formosura, assim como de fato Ele é, e vendo-o, eu estarei vendo o próprio Deus.
Os 144 mil receberam uma palavra. Mas o que deu a eles acesso a um lugar diferente na eternidade não foi a palavra que eles receberam, foi a resposta que eles deram à palavra que eles receberam. Porque esses homens se tornaram os 144 mil, porque eles deixaram o Espírito de Deus escrever na sua mentalidade, uma mentalidade nova que havia sido conformada com a revelação que eles passaram a possuir de quem o próprio Deus é e de quem o Cordeiro de Deus é. E como é que isso acontece na minha vida? Quando eu entro num lugar de tamanha intimidade com Cristo, em que a minha vida vai sendo deixada de lado para que a vida dele se manifeste em mim, me tornando aquilo que ele quer que eu seja. Amém? E a última coisa que acontece aqui, que é loucura. Então você quer cantar um cântico novo? Deixe o Senhor afetar a sua mentalidade. Você quer que o Senhor afete a sua mentalidade? Busque intimidade com o Senhor, até que você o veja, até que você o contemple, até que você acesse um lugar que não é na terra, é nas regiões celestiais. Por isso Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, 2 e 3, que nós já estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, onde nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Por que é que nós temos isso, mas não vivemos como se isso fosse verdade? Porque nós não acessamos esse lugar mesmo estando lá. E por que é que nós não acessamos as regiões celestiais mesmo estando assentados com Cristo lá? Porque nós não usufruímos da intimidade que nós podemos agora. Porque ao invés de orar 1 hora, nós oramos 1 minuto. Porque ao invés de comer a palavra de Deus, nós comemos entretenimento dia após dia. Porque nós amamos mais a vida nesse mundo do que a volta do nosso Senhor. Por isso nós não temos a nossa fronte marcada pela identidade de Deus e do Cordeiro. E por fim ele diz o seguinte: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Vai ter alguém no final dessa reunião que vai falar que a palavra foi dura. Explica para mim, profeta, como eu suavizo a expressão: estes são os que seguiam o Cordeiro aonde quer que vá. Me explica como suavizar isso para deixar os irmãos mais felizes no final dessa reunião. Me ajuda. Porque é o seguinte, irmão: se você quer usufruir, acessar lugares em Deus na eternidade diferente, você precisa estar disposto a seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabia que o Cordeiro, ele vai até alguém que muitas vezes você não está disposto a ir? Você sabia que o Cordeiro vai até as pessoas da rua, as prostitutas? Você sabia que o Cordeiro, ele vai até o bêbado, o drogado? Você sabia que o Cordeiro coloca essas pessoas para morar na casa dele? E você está seguindo o Cordeiro onde quer que ele vá? Como está a sua vida, irmão, como discípulo de Jesus? Porque o que é que esse texto, em outras palavras, o que é que esse texto está dizendo? Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. O que é seguir o Cordeiro? O que é isso?
O que é seguir o Cordeiro, irmão? Alguém me ajuda? Alguém participa comigo, por favor? O que é seguir o Cordeiro de Deus? Fidelidade? Obrigado, Glaico. Quem mais? Imitar? Ótimo, muito bom, Camila. Quem mais? Alguém aí de trás, fala alguma coisa. Uau! Nossa! Essa foi profunda. Seguir o Cordeiro é seguir? Parabéns, pastor Jota. Parabéns. Ninguém aqui tinha percebido isso. Obrigado. Sem essa contribuição... Muito esclarecedor. Irmãos, brincadeira. É que eu não podia perder uma oportunidade, que esse gordinho não perdoa ninguém. Pessoal, olha para mim. O que é seguir o Cordeiro? Em outras palavras, é simplesmente ser discípulo de Jesus. O que é seguir o Cordeiro? É olhar para o Cordeiro como se ele fosse o meu exemplo, o meu mestre, quem eu estou seguindo, imitando, como a Camila disse. Agora, sabe o que me incomoda? É que se quem é discípulo de Jesus vai aonde quer que ele vá, ficou ruim. Porque quem não está vivendo onde quer que ele vá, talvez não esteja seguindo o Cordeiro. E talvez tenham muitas pessoas aqui hoje que frequentam a igreja e não estão seguindo o Cordeiro, porque para seguir o Cordeiro só tem um jeito, um modo, um formato, é onde quer que ele vá. Então, se tem lugares que o Cordeiro está indo, mas que você não está disposto a ir, talvez é porque você está seguindo a igreja, mas não está seguindo o Cordeiro. A pergunta que eu faço para você é: se você está seguindo o Cordeiro, quais são os limites do seu segmento? Se ele passa por um brejo, você passa também? Se ele passa por lugares escuros, você vai também? Se ele vai à periferia da cidade, às favelas da cidade, você vai também? Ou você tem preocupação demais com a sua própria vida para entrar em lugares que colocariam sua vida em risco? Seus filhos estão sendo ensinados a o quê? A seguir o Cordeiro ou a preservar a sua própria vida? Porque qual é o problema de Apocalipse 14, profeta? É que eles estão seguindo, não é Jesus, é o Cordeiro. E o Cordeiro, o fim dele, todos sabemos qual é: ser imolado para que os outros sejam alcançados pela graça de Deus. O que João está vendo é o seguinte: quem são os precursores? São homens e mulheres que estão seguindo a Jesus, morrendo a sua vida, para que aqueles que ainda não o conhecem possam celebrar a sua vida e a sua ressurreição. Sabe o que eu estou vendo aqui em Apocalipse 14? É que para que ele veja o fruto do seu penoso trabalho, Isaías 53, e fique satisfeito, ele olha para trás, não é para frente. Isso é loucura, cara. Quando eu entendi esse texto, eu pirei. Porque o Cordeiro não olha para frente. O fruto do seu penoso trabalho é para trás. Porque ele olha para trás e tem uma fila de pessoas como ovelhas mudas, sendo levadas ao matadouro, porque estão seguindo o seu Senhor, e antes de ser glorificado, ele está sendo crucificado, entregue todos os dias como uma ovelha muda, para que por causa da sua renúncia, aqueles que ainda não foram acessados, tocados pela graça de Deus, possam experimentar o poder da ressurreição.
que eu gostaria de ver nesse texto, Andrei, é que eles estão seguindo o leão, mas aqui eles ainda estavam seguindo o cordeiro. E o cordeiro termina na cruz, cara. O que significa, aonde quer que vá, inevitavelmente termina na cruz. Você está disposto a ir até a cruz com Cristo e perder a sua vida por amor ao Evangelho, por amor à vontade do seu Senhor? Ou você tem restrições? O problema é que quem tem restrições talvez esteja na igreja, mas não esteja seguindo o cordeiro. O máximo que você se tornou foi um religioso disfarçado de filho de Deus. Porque se você tem restrições, não é onde quer que Ele vá. Agora, se você não tem restrições, prepare-se para experimentar um poder tão violento do Evangelho na sua vida, que você vai começar a ver e enxergar pessoas ao seu redor serem transformadas através da sua vida, serem tocadas por Deus através de você. Vou ter que falar domingo que vem de novo sobre isso. Vai dar para terminar hoje. Teleioses é alguém que se comporta de uma maneira tão precisa, tão pontual, que é como se... Vem aqui, Rafa, vem me ajudar aqui, por favor. Fica tranquilo que não vou pôr você para pregar, não. As últimas vezes que eu chamei o Rafa aqui, eu falei, prega aqui no meu lugar. O Rafa é meu amigo. Fica ali no cantinho, Rafa. Faz dias que eu não vejo o Rafa. Aí de repente o Rafa, vem na minha casa me fazer uma visita. Bate na porta. Quem é? Sou eu, o Rafa. Entra, Rafa. Toma um tereré. E aí, tudo bem? Aí eu começo a conversar com o Rafa. Toma, Rafa. Aí o Rafa... E aí, Rafa, como é que tá as coisas e tal? De repente eu começo a ver que esse cara tá diferente. Ele não fala nada para mim, mas eu começo a perceber que ele tá diferente. Mas tá esquisito, cara. Um amigo conhece o outro, sim ou não, irmãos? Sim ou não? O Rafa, nós fomos lá no gabinete do presbitério sexta-feira, trabalhar. Foi o presbitério todo, mais alguns irmãos, né? Que a gente queria fazer um discipulado com os irmãos coletivo. E aí o Rafa estava lá meio esquisito, cara. Aí sexta-feira mesmo eu não aguentei, fui na casa dele de surpresa à noite. Rafa, senta aí, quero conversar com você. Cara, o que está acontecendo, velho? O que está acontecendo? Você tá estranho, cara. Tá tudo bem, mano? Você está passando por alguma coisa? Aí ele falou que não, que era só por causa do nariz dele que estava escorrendo sem parar durante o dia. E isso deixou ele nervoso, ou seja, ele estava precisando de se internar rapidamente para sobreviver. Desidratação generalizada. Por que eu me incomodei? Porque eu conheço o Rafa. Amém? Estão entendendo isso? Isso me incomodou. Ele não falou nada que estava ruim, mas eu me incomodei porque eu percebi que ele estava estranho, que a reação, a postura dele no gabinete estava esquisita. Ele estava com a cara fechada, não falou uma palavra, só ficou distante de nós, não ficou perto. Eu falei, está acontecendo alguma coisa. De fato estava. Não era nada grave, mas era um problema que incomodou ele ao ponto de deixar ele mal naquele dia, no nosso dia de comunhão. Se fosse o contrário, se o Rafa estivesse muito feliz, muito bem, em como as pessoas dizem, um alto astral, num dia vibrante, celebrante, participando da conversa, falando algumas coisas especiais, nos edificando, eu perceberia isso, sim ou não? Sim ou não?
Sim, também, irmãos. Porque isso também é fora do padrão. Agora, onde eu quero chegar com esse exemplo? O Rafa chegou na minha casa e eu estou percebendo que alguma coisa está diferente nele. Quando eu conheço uma pessoa e algo diferente está acontecendo dentro dela, eu percebo, sim ou não? E o que eu quero mostrar para vocês com isso? O que é teleioses? São pessoas que estão tão adequadas ao que Deus disse para elas, que elas não precisam dizer que Deus disse nada para elas. Quem olha elas e as conhece, percebe que houve alguma coisa sobrenatural em suas vidas, porque a vida deles está denunciando que eles estão adequados a algo que irá acontecer. Mesmo eu não sabendo o que foi que Deus disse com esse cara, eu percebo que algo vai acontecer. Por quê? Porque eu olho o jeito que ele está vivendo e a postura que ele está assumindo. Consegue me entender, irmão? Obrigado, Rafa. Quer falar aqui alguma coisa? O que eu quero mostrar para vocês hoje, nós vamos ainda continuar na semana que vem falando disso. Teleioses não é você falar que Deus falou com você, é você viver de um jeito que quem está perto de você, sem saber de nada, diga: Deus falou com esse cara, Deus falou com essa mulher, cara. Por quê? Porque o jeito que ele vive me impacta, o jeito que ele se posiciona me constrange, o jeito que ele ora me afeta. Isso é tão violento, irmãos, porque eu já tive a oportunidade de caminhar com pessoas que carregam palavras e que se adequaram. Quando você anda com alguém que está adequado, parece o tempo inteiro que Deus está falando alguma coisa sem as pessoas dizerem nada. Você vai para o culto, cara, é diferente. Você ouve a pessoa pregar, você fala: meu Deus, esse cara tem algo diferente. Você vai pegar um violãozinho ali, cantar um louvorzinho ali de brincadeira na casa da pessoa, daqui a pouco está todo mundo no chão, orando, chorando, babando. Você fala: meu Deus, essa pessoa possui algo diferente. O nome disso é teleioses. São pessoas que não estão fazendo contas, eles estão renunciando o que for preciso para que a palavra que Deus disse se cumpra em suas vidas. A pergunta que eu quero te fazer para nós encerrarmos, irmãos: o que falta para você assumir a posição que você precisa? O que ainda está impedindo de você avançar no reino de Deus? O que você precisa vir deixar no altar do Senhor hoje? Eu não sei você, mas eu gostaria muito de chegar na casa dos meus amigos e eles falarem: cara, está acontecendo alguma coisa dentro desse cara. Deus falou com esse cara. Eu queria muito que eu chegasse na casa das pessoas, ou as pessoas me encontrassem na rua, no mercado, seja em qualquer lugar que fosse. Eu queria dar um abraço no Andrei, e o Andrei falar: cara, você tem algo de Deus. Por quê? Não, porque você me abraçou, e quando você me abraçou, eu tive certeza, esse cara tem um comportamento de alguém que ouviu algo de Deus. Eu queria conversar com as pessoas e as pessoas se sentirem conversando com Jesus, irmão. Eu queria orar com as pessoas e elas se sentirem como se Deus estivesse pegando elas no colo. Eu queria chegar num almoço, no meio da minha família, e a presença de Deus tomar o lugar, irmãos. E por que isso não está acontecendo? Porque eu não estou assumindo a postura adequada para que a palavra se cumpra em minha vida. E o que é que está impedindo é algo que eu preciso renunciar
mas que eu estou lutando contra Deus para entregar no altar. E normalmente, a maioria de nós ainda está lutando dizendo assim: mas isso não é pecado. Eu não sou obrigado a entregar. E por isso nós estamos anos na igreja, mas nós não estamos avançando. Porque apesar disso não ser pecado, eu estou escolhendo a esquerda, mas querendo andar pela direita. Irmão, ou você escolhe se cumprir a palavra na sua vida e renuncia à direita, ou então você anda pela direita o resto da vida, mas nunca será alguém que tenha autoridade para dizer: fui aperfeiçoado pela palavra de Deus. Faz muito tempo que eu não faço um apelo. Eu sei que a gente já é 9 e pouco agora, mas eu quero orar com você, cara. Eu não posso perder essa oportunidade.